Creio eu que você vai sair entendido do que Ele tem para você nesta noite, nada mais e nem nada menos do que uma palavra de encorajamento em um mundo difícil em que nós estamos vivendo. Se não encontrarmos um encorajamento da parte de Deus, jamais conseguiremos caminhar neste mundo que tanto nos oferece coisas em que desagrada os olhos do Senhor. Mas Ele, através da sua palavra, nos desperta a estarmos atentos para não perdermos a direção. Hoje estivemos ali com o pastor Helmut e Deus operou maravilha no nosso meio. Eu senti Deus falando muito forte aos nossos corações naquele lugar. E eu tenho certeza que ali Deus pôde mais uma vez manifestar a sua glória com liberdade. E aqui não será diferente. Os irmãos acreditam nisso? Amém. Todos acreditam que o Espírito Santo ainda está conosco nesta noite? Amém. Aleluia. É motivo de alegrarmos, porque Ele não nos abandona. E se Ele nos abandonar, meu Deus, o que será de nós? Nós já teria sido engolido pelos nossos adversários se as misericórdias do Senhor não estivesse renovando-se todas as manhãs sobre a nossa vida. Então, eu quero convidar-lhes para abrir as vossas Bíblias neste momento. Todos que trouxeram, abram-nos nesta manhã ou nesta noite, no livro do Êxodo. Êxodo capítulo de número 17. E eu quero tomar nesta noite para nós alguns versos para nós meditarmos aqui um momento. Eu quero dizer para os irmãos que eu não quero cansar, eu não quero ser cansativo aos irmãos nesta noite. Haja visto que nós também estamos muito cansados. Se fosse olharmos, nós não estaríamos aqui. Trabalhamos uma semana toda e o final de semana ficou bem estreitinho. Não teve como descansar. Mas na verdade, irmão, segundo a palavra do Senhor, o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso encontra aonde está o nosso Senhor e Salvador amado Jesus Cristo. Lá será o nosso descanso. Lá você vai ficar tão tranquilo que você não vai precisar de pagar conta, não vai precisar de trabalhar, levantar de madrugada, nada disso. Não, você vai ficar somente adorando o Senhor para toda a eternidade. Você tem desejo disso? Aleluia, levante a sua mão, confirmando que o desejo que está no seu coração vai ser confirmado, em nome de Jesus. Vamos então lermos a palavra do Senhor. Êxodo capítulo de número 17, versículo de número 8. Nós iremos falar nesta noite, para a vossa meditação, sobre a derrota ou a queda dos Amalequitas. Iremos falar nesta noite sobre a queda dos Amalequitas. E vamos observar aqui e aprender que quando o nosso Deus está no controle, não adianta o Amalequita levantar, porque ele vai ser cortado pelo fio da espada de Jeová. E hoje a espada de Jeová passeia ou está em nosso meio aqui nesta noite. Então diz-nos a palavra assim, aleluia, capítulo de número 17 do livro de Êxodo, todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subirem ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomarem uma pedra e a puserem debaixo dele para assentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentarem as suas mãos, um de um lado e outro do outro lado, assim ficarem as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E saía Josué, e assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio
de espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Podei vos assentar em nome de Jesus. Eu geralmente gosto de tomar apenas um versículo. Por quê? Para ganharmos tempo para falarmos a palavra do Senhor. Às vezes nós somos aquele pregador, ou seja, aquele que traga uma saudação, deu um tiro meio longo. Então nós temos que ler uma passagem mais curta para ganharmos tempo e explicarmos aquilo que o Senhor pôs aos nossos corações. Mas por quê? Li todos estes versículos, do 8 ao versículo 17, para os irmãos entender melhor o que irei trazer à memória, ou que irei trazer ao coração dos irmãos nesta noite. Pois os irmãos observaram muito bem, aqui Amaleque, os amalequitas peleja-se contra Israel. Israel, o povo do Senhor, quando o Senhor usara Moisés e falara a Moisés para que fosse a Faraó, para que Faraó liberasse ao teu povo, que já há muitos anos vivia em uma escravidão. E quando o Senhor olhava para o seu povo, o Senhor doeu em seu coração, porque o seu povo estava preso, sofrendo, estava sob o domínio de Faraó, e Deus, olhando para eles, viu que eles precisavam de um livramento, precisava de uma ajuda, precisava de sair debaixo daquela escravidão. Irmãos, se tem uma coisa em que Deus não aguenta ver, é um dos teus filhos debaixo de uma escravidão, ou sendo cercado pelo adversário. De repente Deus entra em ação e começa a falar, aleluia, ao ouvido, ou seja, a repreender o adversário, e o adversário vai caindo por terra, porque o povo do Senhor, ele é um povo vitorioso. Eles foi chamado para vencer, eles foi chamado para ser vitorioso e não para ser derrotado pelo adversário. Ora, Deus do alto céu, olhando e falando a Moisés, disse a ele: vai a Faraó, e disse a ele: